Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje com um pequeno probleminha na internet, então o programa vai ser gravado. E a gente trouxe uma convidada super especial, a Emanuela, que tem contato com seres de Iazi. Boa noite, Emanuela, tudo bem? Boa noite, Karen. É um prazer estar no seu programa novamente, dando essas instruções maravilhosas sobre o governo iásico. Perfeito. Emanuela, conta como é que é o sistema econômico, o sistema das pessoas ali de Iazi, pessoas, seres extraterrestres, mas antes disso, para quem está chegando agora, explica por que você tem o contato com eles, da onde que eles vêm, qual a localização no sistema solar deles e o que eles querem aqui com a gente. Bem, o planeta Iaz, ele é localizado no centro de Andrômeda, que é uma galáxia bem mais antiga que a nossa galáxia Via Láctea, e que eles já passaram pelo nosso sistema de transição, já foram regenerados e hoje eles se encontram num patamar de mundo feliz. Então eles estão em torno de 12 mil anos mais evoluídos do que nós e vêm nos dar várias dicas por meio dos espíritos de luz, por meio da mediunidade que eu tenho desde os 7 anos de idade, que eu converso com esses espíritos, que eu tenho contato com eles e que eu descobri por meio de apometria e de tratamentos espirituais que eu já tinha feito parte desse planeta e que hoje eu estou aqui na Terra para evoluir e ajudar a evolução da Terra também. Perfeito. E esse pessoal, eles estão ajudando a gente na situação exatamente qual? Isso faz tudo um plano da Confederação Intergaláctica, é um plano de uma coisa superior. O que seria isso exatamente que eles estão fazendo pela gente aqui na Terra? Bem, eu fiquei sabendo que eles fazem parte desse plano da Confederação Intergaláctica e que eles participam dessas reuniões, eles trocam ideias, eles recebem também orientações do que falar, do que não passar para a Terra ainda. E as tecnologias são inspiradas por muitas pessoas que estão encarnando agora e que já encarnaram há um certo tempo e tiveram uma preparação no mundo espiritual. Então eles atuam bastante no nosso plano espiritual, aqui do Brasil, especialmente do Brasil. Interessante. Pois é, eles gostam muito do Brasil porque nós somos um planeta, nós somos uma nação que não teve guerras, uma nação que é bem pacífica, que tem uma aceitação melhor com a religiosidade, com as filosofias espirituais, né, a Umbanda, o Espiritismo, o Catolicismo, a religião evangélica. Então, isso tudo faz com que esses benfeitores olhem para nós com um olhar de caridade, com a mesma caridade que nós temos por aqueles que precisam, que nós somos muito, assim, doadores, né? O brasileiro gosta muito de ajudar. Sim, verdade. E então, como é que isso você... tudo... Tá, pode falar. Então, isso tudo cooperou para que eles viessem atrás de mim, mas especialmente para que eu trouxesse informações que ajudassem o Brasil nesse momento de crise, que eles já sabiam que essa crise viria. Então eles estão ajudando a gente também no sistema econômico e de crise? Sim, portanto, algumas pessoas que prometeram reformar o sistema econômico do Brasil e que estão hoje no governo, não estão em sintonia com o mundo espiritual da forma que eles deveriam estar. Isso é óbvio. Então essas pessoas estão sendo obsediadas, estão sendo perturbadas por espíritos trevosos, por magnetismos inferiores, que também tem magnetismo de extraterrestres também, atuando no Congresso, atuando em outros locais. E por esse motivo, os benfeitores estão em busca dos médiums, estão em busca dos educadores, aqueles que protestam, para que nós possamos dizer, olha, vocês estão em estado de magnetização. Tem algumas pessoas que estão, inclusive, hipnotizadas. E é incrível porque a gente que tem um pouco mais de
esclarecimento energético, nós vemos servidores que se dizem da luz seduzindo pessoas para chipar, implantar medo, situações estranhas. Você sabia, Manuela? O que eles falam disso? Eles dizem que nós temos que ter fé no bem que nós sempre fazemos, né, nas nossas boas ações. Nós temos que evitar baixar a vibração, apesar de que não é comum estarmos 100% a semana inteira num patamar emocional alfa, né, Kari? Verdade. Em alguns momentos a gente baixa a vibração, a gente se irrita, a gente se indigna, né, com essa questão, por exemplo, dos caminhoneiros, da gasolina, pelo nosso sistema de governo, de saúde, de educação. Então, os iásicos que estão nessa parte espiritual ajudando a Terra, eles estão o tempo todo em oração e trabalhando. Estão o tempo todo orientando os médiuns quando dormimos, explicando que o nosso sistema vai ainda sofrer em torno de 10 anos, porque a estrutura que o Brasil tem hoje é uma estrutura bem deficiente. Sim. E que nós empoderamos muito uma certa visão política que na prática não está acontecendo como na teoria foi escrito. Isso é óbvio, né? A gente foi enganado. E também tem uma corrupção violenta aqui no nosso país, né? Que os governantes, exatamente, eles querem enriquecer, ganhar na Mega Sena enriquecendo com o nosso dinheiro e não distribui para o povo da maneira correta. Isso daí está bem esclarecido. E os IASES dizem que vai mudar essa situação ou vai permanecer igual? Sim, eles estão incentivando, inclusive, muitas indústrias, muitos sistemas que já são cooperativistas, como o agrícola, o agropecuário, para que esse sistema cooperativista também vá para a reciclagem, né, dos nossos carros, dos nossos computadores, televisão, geladeira, que nós vivemos trocando porque queremos uma tecnologia melhor. Portanto, nós não temos no Brasil um sistema de reciclagem, de cooperação, de reaproveitamento adequado. Sim. Então eles ficam pensando, como que nós vamos mandar mais tecnologia, médica principalmente, se vocês não têm educação? E essa educação, ela tem que começar na família, no bairro, na escolinha de educação infantil, levando a criança a entender o significado de um lar, né, de uma vida, de uma família, para que depois essa tecnologia venha com tudo, porque é uma tecnologia bem avançada, a ponto das pessoas saberem se você está prestes a desencarnar ou não, devido a uma certa doença. Né? Só que isso precisa de uma moral mais elevada, né, cara? Imagina, você está com 85 anos e aí a sua família toda sabe que você pode desencarnar a qualquer momento, porque você tem uma doença diagnosticada já. Mas com toda a estrutura que, por exemplo, né? Eu não entendo que você está falando que eles ajudam a gente na tecnologia de saúde, mas eu digo em tecnologia não, mas em ativação de consciência cósmica, né? Eles atuam nessa situação da ética moral que os nossos governantes não têm? Sim, eles atuam principalmente por meio da música. Então, nós temos um projeto dessa ativação de consciência, nós estamos fazendo por meio de um projeto, vou até colocar aqui na TV Galáctea para vocês conhecerem, que é o nosso projeto Regenerai. Então, e eles atuam em grande escala. Você mandou o logo, ele ficou desfocado, mas é aquela figura que você mandou para o nosso diretor colocar? Isso, aquele ali é o projeto Regenerai, que nós já conseguimos atingir em torno de 20 mil pessoas. Certo. Desde quando esse projeto começou. E nós estamos constantemente nas redes sociais, respondendo às pessoas, fazendo as pessoas repensar. Então, assim, no momento eu tenho sido a única médium que estou fazendo isso. Perfeito. Mas eles também fazem isso por meio de estudos, por meio do sono, por meio das terapias apométricas nas casas espíritas. Perfeito. Então, eles têm uma equipe de mais de 20 espíritos fazendo isso. Perfeito. Muito bom. E fica tudo aí em Brasília ou está espalhado pelo Brasil? Está espalhado pelo Brasil, inclusive no exterior. Olha! Então tem espíritos que estão na França, tem espíritos que estão na Europa, tem espíritos que estão nos Estados Unidos, na Ásia.
aí em São Paulo também. Então eles estão sempre em conexão, porque essa questão do tempo e do espaço para eles é mais fácil. Eles já têm uma forma mental mais ubíqua, né? Eles utilizam a ubiquidade para estar em qualquer lugar por meio do pensamento. Perfeito. E eles também atuam no umbral, com aqueles que já desencarnaram e estão em situação muito crítica, mas que possuem excelentes talentos para ajudar a humanidade. Olha que lindo. É o caso, por exemplo, de grandes roqueiros, né, de grandes cientistas, pessoas muito inteligentes que desencarnaram mal, também são auxiliadas por essa equipe na colônia espiritual da regeneração, que fica no Planalto Central aqui do Brasil, de Brasília e do Brasil, né? Perfeito. E agora você quer falar como é que é, né, a parte do sistema econômico da mulher, da criança, quantos anos vive uma criança lá, né? Isso. A criança iásica, ela começa a ter direitos desde a barriga da mãe. Então essa mãe, ela recebe toda uma orientação espiritual. A maioria das mulheres iásicas são muito espiritualizadas, elas leem muito, elas têm um comportamento assim muito evoluído no sentido de dar valor à maternidade. E quando acontece algum problema, assim, por exemplo, o marido morreu ou essa mulher ficou em estado de vulnerabilidade por algum motivo, o próprio Estado ele tem um sistema de assistência social que funciona verdadeiramente como assistência, e essa mulher tem toda uma orientação psicológica, terapêutica, espiritual, para que a criança não fique abalada, por exemplo, né? A gestação é 9 meses, como a nossa, ou não? A gestação são 48 semanas, então seria em torno de uns 12 meses, então assim, varia um pouco, né? Porque o tempo e espaço deles não é semelhante ao nosso. É, você explicou. São formas humanoides. É, você explicou que um ano seria 100 mil dias, como é que é? Então, uma era deles, parecida com o ano nosso, seria 100 anos nossos. Nossa. Por isso que eles vivem 300 anos, então. A gente vive 3 anos, eles vivem 300, é isso? É. É mais acelerado mas, assim, deles. Uma era... Não, na verdade a era deles é mais devagar do que a nossa. Mais a nossa devagar, é muito acelerada. a nossa, é. A gente está fora do tempo, né, aqui na Terra. Na verdade nós estamos bem acelerados para ver se a gente evolui mais rápido. É isso mesmo? Então assim, nós acordamos, nós comemos, nós trabalhamos 8 horas por dia em média, né? Então assim, o padrão de vida da Terra é um padrão bem acelerado, tanto é que você não consegue fazer tudo que você gostaria em um dia. Verdade. Né? Agora Mas o dia isso iásico já é diferente. Mas isso tem alguma explicação por eles, ou é isso que você falou? É para a gente evoluir mais rápido? Isso. Então nosso sistema ele é solar. Nós rodamos 365, 366 dias em torno do Sol, né, e nós temos um movimento de rotação e translação em volta do próprio eixo, ou seja, nós temos dia e noite. Certo. Eles não têm isso. Não tem? Então lá, eles não têm isso. Quando eles estão cansados, eles simplesmente se organizam, dormem, e depois eles continuam as atividades. Mas não todo tem essa mundo, coisa de, todo mundo no mesmo horário, que nem na Terra? À noite não. Todo mundo dorme? Pois é, eles não dormem no mesmo horário, cada um dorme no seu horário. Perfeito isso. Então um fala pro outro assim, tipo, fulano tá descansando agora, porque trabalhou demais, porque ele precisa dormir agora. E pode ser qualquer hora do dia. E todos têm a mesma condição energética, ou tem que nem aqui que tem gente preguiçosa, gente que é mais focada, ou eles são mais evoluídos nesse sentido? Nesse sentido de trabalho, o sistema cooperativista é justamente porque tem pessoas que são mais evoluídas, são mais dinâmicas, porque isso é do ser humano, né? Certo. Tem pessoas que são mais desenvolvidas do que outras. Certo. Então, tem pessoas que têm mais habilidade científica, outras têm mais habilidade artística. Tem pessoas que têm as duas habilidades, mas escolhe ser cantor famoso, por exemplo, né? Então, essas pessoas, elas vivem
recebendo dons, só que esses dons não ficam todos para elas, porque quando a pessoa é muito desenvolvida, o Estado aciona um sistema cooperativista para que ela divida um pouco dessa habilidade dela. Então não existe, por exemplo, uma família, uma pessoa só milionária no planeta Yas, não existe isso. Porque isso eles consideram egoísmo nosso. E realmente é, né? Não. Uma super artista, uma celebridade que ganha bilhões de dólares só para ela, cheia de capricho. Isso não é bem visto no planeta Yas. Então, eles são obrigados a dividir esse superfaturamento de dons. Entendi. O próprio sistema pede isso deles, né? E aí não tem aquele conflito que é a tal da inveja. Não tem. Não tem muito esse conflito, porque todo mundo tem a sua oportunidade. Não tem competição. Então, por exemplo, se você tem preguiça, você quer ficar dormindo muitos dias, né? Muitas horas. Então, assim, o problema é com você está com problema psicológico. Então, assim, não é porque o sistema é ruim. E eles compreendem isso, o sistema é bom, tanto que grande parte da população adota esse sistema, se sente valorizada, se sente protegida. Por exemplo, você fica doente, você é acolhida pelo sistema, né? Você não perde seus dons por causa disso. As pessoas, os seus vizinhos, doam dons se você tiver com poucos, né? Então tem toda essa questão da felicidade, porque eles são bons. Eles não ficam com esse sentimento de, porque a Karen não pode ser loura, linda e maravilhosa. Né, Karen? Não tem esse sentimento. Ou querer ser o que o outro é, né? Eu quero ter a consciência do Nikola Tesla. Não deve existir isso lá. Não, quando existe essa questão da consciência, né, tipo, nossa, eu queria ser tão maravilhoso como Jesus, como Madre Teresa, como eu ter essa consciência do Nikola Tesla e tudo. Né? Então você mesmo tem que fazer essa busca interior e eles dão meios para isso. Nossa, que legal! Interessante isso que você está falando. Eles têm um pensamento assim, se você quer ser outra coisa que você, além do que você planejou ser, né? Por exemplo, você planejou ser a Karen Rodrigues da TV Galáctica quando você encarnou, você já tinha um planejamento lá. Certo. Mas se chegar aqui e você diz assim, não quero mais, eu quero ser igual a Michelle Gil, que eu tô vendo aqui na uma linda, minha irmã cósmica. Então, pior que eu quero ser igual a Michelle, ela tem um coração de ouro, que eu admiro demais. Então, se você vai entrar em contato com a Michelle vai dizer como que ela se preparou para ser a Michelle. E ela já fala isso para mim, olha que maluquice. Então a gente já tá vibrando nessa frequência. Estamos vibrando nessa frequência de felicidade, de serem pessoas ditosas, né, cara? E isso é muito importante, porque cada um tem a sua própria luta. Sim, lógico. Perfeito. Agora conta como que é o sistema da mulherada lá, que você falou, que é por igualdade, não tem essa separação, homem ganha mais, mulher fala menos, que é tudo igual, né? Emanuela? Acho que ela caiu. Vai. Pessoal, a Emanuela caiu, a gente vai ligar de novo para ela. Aí, liga para ela. Calma que ela já volta. Ei, Emanuela. Voltou? Pronto, Karen. Pronto, que bom. Caímos, mas estamos de volta. Mas estamos de volta. As mulheres iásicas, elas são muito inteligentes, elas sabem muito bem o que elas querem, e elas são preparadas desde criança com a mesma educação dos homens. Então não tem essa coisa de mulher tem que ser princesinha, igual a nossa educação faz, né? Que mulher tem que ser delicadinha, que mulher tem que ser bonequinha. Eles não têm esse tipo de educação. Certo. Tanto homem quanto mulher tem que desenvolver os seus dons. Perfeito. Então, do mesmo jeito que tem bailarina, tem bailarino. Tem médico, tem médica. Tem governador, tem governadora.
Certo. Então, eles tratam as pessoas como seres espirituais. Bacana, se você fala que tem um Né? presidente, tem que ter a presidenta também, é isso? Sim, assim, você pode ser, né? Tanto faz. Eles não olham a figura feminina apenas como uma figura da sexualidade, da reprodução, igual nós vemos aqui. Né? Não, acho que você não entendeu. Se a gente tem um presidente que é uma pessoa só, teria que aí tem a primeira dama, né? Ali seria presidente e presidenta? É assim que funciona ou não? Não necessariamente, porque às vezes o presidente ele tem uma habilidade para ser presidente, só que às vezes a esposa dele tem uma habilidade para ser dentista. Ah, tá, Né? que interessante. Então eles respeitam a individualidade da pessoa. Agora, se o presidente casar com uma mulher que tem habilidade para ser governadora, para ser presidente, senadora, ou até ser estadista, né, que lá eles têm um patamar que é maior do que o do presidente, que é o estadista. Certo. Então, assim, a mulher pode ser estadista e ter um cargo muito maior do que o do marido. Isso é respeitado. Agora surgiu uma dúvida aqui para mim interessante. Como é que é o relacionamento? Como eles casam, eles namoram? Existe paixão, que nem aqui na 3D? Existe. Olha. Existe a paixão, existe o casamento, existe o namoro, inclusive entre homossexuais. Tá. Só que eles não vê o outro ser humano como a gente vê, por exemplo, lá não existe ficar, igual a gente tem aqui. Né? Sair passando o rodo, igual a gente tem aqui. Entendi. Né? Porque esses dias eu escutei essa fala de uma moça e eu falei, nossa, meu Deus. Né? Então eles já avançaram nesse sentido moral. No começo, no primeiro século, depois da transição planetária, eles tiveram problemas ainda. Nessa questão, principalmente do respeito aos homossexuais. Certo. Mas depois o próprio Estado fez com que os homossexuais adotassem as crianças que perderam os pais. Ai, que fossem respeitados pela sociedade. Por exemplo, você vê um casal homossexual com uma criança adotada, você olha de outro jeito, né? Você fala, puxa, realmente essas pessoas se amam a ponto de ter uma família com uma criança abandonada. Porque lá eles não têm orfanato, tá, existe. Mas existe o desencontro amoroso, que nem tem aqui na Terra, que um gosta do outro e o outro gosta da outra, e que aí começa aquela bagunça, ou não? Lá, eles também têm os centros de relacionamento. Né? Como é então, que é essa isso? Questão, o sistema cooperativista deles é tão perfeito, é tão bem planejado, que, por exemplo, você está com problemas com o Dori, por exemplo. Certo. Então, você vai nesse centro de relacionamento, tem uma psicóloga pronta lá para te atender. É tipo um posto médico 24 horas. Certo. Você entra nesse posto médico, essa psicóloga ela vai conversar com você, que ela é terapeuta. Eles já têm uma visão holística da terapia bem avançada. Certo. Vai conversar com Dori e vai dizer assim, olha, vocês têm tudo a ver, vocês não, assim, eles vão fazer de tudo para vocês não se separarem, porque certo. A família para eles é algo muito sagrado. Entendi. Mas se mesmo assim, você, Karen, começou a evoluir de uma outra forma que o Dori não te acompanhou, certo. Essa terapeuta vai conversar com o Dori e vai dizer assim, olha, a Karen, ela evoluiu tanto que ela vai para uma outra psicosfera, né? Ela vai se mudar daqui, ela quer fazer outra coisa profissionalmente, ela deu um salto quântico, digamos assim, né? E você, Dori, infelizmente você não acompanhou, porque o movimento que ela fez foi diferente do seu. Né? Então, assim, aí o Dori pode partir para outro relacionamento. Não existe traição lá? Não. Olha, existe esse desentendimento, mas esse desentendimento ele é acertado. Não tem que trazer dentro de casa. Emanuela, você como representante, embaixadora do ZIASE, eu vou te fazer um pedido. Chama essas terapeutas aqui para o Brasil, pelo amor de Deus. Manda elas fazerem letras de música para os funk, para os forró, para as músicas sertanejas, para ver se enche a cabeça desse povo aqui em coisas positivas, né? Porque, pelo amor de Deus. Olha, isso já está acontecendo. Graças a Deus. Deus ouviu as preces aqui, porque do jeito que está,
esse bandaneio de relacionamento não pode mais, né? Eu sou da moda antiga. Eu era da época que o rapaz tinha que tirar para dançar abraçadinho. Então você imagina o quanto que eu não sou antiga, né? Pois é, era muito bom essa época. E hoje eu vejo minha filha com 23 anos que, nossa, eu falo, não, ela tem um namorado, mas a gente vê a diferença como que é os relacionamentos. Eu me separei do Dorim, e aí eu comecei a sair com um rapaz, e eu achava que eu estava namorando o rapaz, e eu não estava namorando, eu estava ficando. E o próprio Dorim falou, não, você não está namorando, você está ficando. Ah, tá bom, para mim era namorar. As coisas estão muito aceleradas, né, Emanuela, aqui. Então, essas terapeutas têm que vir aqui e botar ordem no Brasil também, nesse aspecto sexual. Eu acredito que aqui tem um grande desequilíbrio. Eu estava brincando com você, mas realmente existe um grande desequilíbrio aqui, onde a mulher se vende com conotações mais eróticas, exóticas, né? De ficar se mostrando o corpo, o cabelo, a sedução. E não é assim que funciona. A gente tem que se integrar pelo conceito de você se equilibrar com uma pessoa que está do teu lado. Porque a gente tem que estar bem com a gente mesmo para um relacionamento ir melhor. Mas que tenha uma troca, uma harmonia intelectual, em relacionamento de trabalho, familiar, não só a conotação sexual como o Brasil vive, né? A mulher se vende dessa maneira, infelizmente. Tem que trazer bastante dessas terapeutas. Mas conta mais das crianças, como é a educação das crianças lá, que o pessoal está curioso. Então, vou contar um pouquinho sobre a vida da Laura, que é a nossa terapeuta, que está na nossa orbe aqui da Terra, ajudando, e tem algumas músicas também que já fala sobre o amor, no Regenerar Terra, no palco MP3. Portanto, apesar de a gente já estar chegando a quase 10 mil plays, né, as pessoas realmente gostam bastante das músicas espirituais, yásicas, né, e também terrenas. Então, ela fala bastante que quando ela resolveu ser médica e ser cientista, porque era o dom dela, ela não deixou de ser feminina. Eles não têm essa desvalorização do feminino. Então, a Laura, ela é uma entidade muito linda. Ela tem cabelo lindo, ela tem um rosto lindo, a voz, sabe? E eu percebo, e tudo isso que você falou, a gente fala assim, poxa, será que o problema é da mulher, da sexualidade da mulher? Não, é da moral do homem. A gente percebe que o problema nosso é da moral da nossa educação. Sim, é educação. Mas, assim, claro que a Laura não veste roupas, assim, extremamente extravagantes para ficarem olhando as partes íntimas dela, claro que não. Ela fala assim, eu me sinto bem sendo feminina. E a Laura, ela tem um trabalho de meditação, de pilates, de corporeidade, que ela ajudou a trazer para a Terra também, quando nem existia. Olha, né? que bacana. Então ela fala assim, nós fazemos tratamento, por exemplo, de desintoxicação química de dependentes químicos de álcool, droga, de cocaína, de crack no mundo espiritual por meio dessa meditação, de dança, de equilíbrio com o próprio eixo corporal, de valorização, né, do ser feminino, do ser masculino. Então, assim, ela é muito artista. Certo. Apesar dela também gostar muito dessa área médica. Só que a Laura, ela gosta de terapias. Ela é uma médica holística desse campo de terapias. Então, ela usa a dança, ela usa a corporeidade humana para tratar os nossos problemas da sexualidade. Então, ela diz que para ter 3 filhos em Yas e ter toda essa vida dinâmica, ela precisou muito dos equipamentos do Estado. Né? Então, as casas lá são, por exemplo, inteligentes. Então, como ela tinha 3 filhos, e o Afonso também era médico e depois se tornou governador na última encarnação, ele era muito ocupado, e ela também. E esses 3 filhos precisavam ser bem educados, e ela não tinha empregada doméstica, porque isso não existe em Yas. Não existe. Aí eu perguntei, como é que você dava conta da casa? Ela dizia, nossa casa era inteligente, o governo nos dava uma casa melhor, mais equipada, mais inteligente, que nós tínhamos o direito de morar naquela casa, num bairro próximo ao nosso trabalho, ou seja, eles não usavam carro, eles não precisavam de nenhum tipo de locomoção assim eletrônica, a não ser que eles quisessem ir para outro local, mas para o dia a dia, ir para a escola, ir para o supermercado,
ou ir para o trabalho não era necessário, porque o governo entendia a necessidade de otimização do tempo dela e dele, né? Uhum. E aí eu falei, nossa, que bacana, né? A gente, às vezes, tem uma criança engravida, e aí nós só temos direito a 4 meses de licença, né? No padrão normal da Terra hoje, no máximo 6 meses. Uhum. E ela disse, não, lá eu tive o tempo que eu quisesse para ficar com meus filhos. Perfeito. Então eu tive um filho, tive 2 filhos, tive 3 filhos, eu simplesmente acumulei dons e fiquei em casa, até eles crescerem um pouco. E quando eu enjoei disso, eu coloquei meus filhos numa espécie de creche. Essa creche atendeu essas crianças quando eles tinham 3 anos. Ela voltou a trabalhar, né? Sem aquela tensão emocional que nós mulheres temos, que, poxa, não estou me sentindo realizado profissionalmente porque eu tive que parar a minha vida profissional pelos meus filhos, né? Que depois dos 30 anos a nossa preocupação é essa. A Será que o mercado consciência, de trabalho, né? a consciência lá é outra, né, Manuela? Então não tem isso de É. você se frustrar. Acho que lá não existe frustração, né? Você falou. A maioria das pessoas não são frustradas, mas tem pessoas que já vêm com um olhar sobre a vida diferenciado e elas precisam de atendimento psicológico. Então, um dos problemas que eles ainda têm é com pessoas que não querem desenvolver os seus dons. Seria o caso assim da preguiça, de o que eu já evoluí hoje tá bom, né? E isso é do ser humano. Chega um momento que, por mais que a gente tenha evoluído, por exemplo, que a gente não precise mais de tantos rituais religiosos, por exemplo. Certo. A gente ainda se apega a esses rituais, mesmo sem necessidade, né? Então é uma coisa do ser humano, a gente sempre quer voltar para o estado que nos fez bem. Perfeito. Então, quando existe isso, o próprio estado, ele vai... o próprio universo, ele já vai nos dando certos conflitos para que a gente evolua, faz parte muito da vida, né? Certo. E o estado, ele vai entrando em contato com essa pessoa, dizendo, olha, faz muito tempo que você não trabalha, que você não gera dons, que você apenas aproveita os dons que nós compartilhamos igualmente com todas as pessoas. Então eles dão algumas chamadas. Interessante. Depois de umas 10 chamadas, a pessoa simplesmente diz que não quer trabalhar, quer ser sustentada pelo Estado, aí eles convidam a pessoa a se retirar do sistema. Perfeito. Eles pegam uma quantidade de dons, perguntam se a pessoa quer viver como hippie chique em alguma fazenda, e essa pessoa ganha uma fazenda e vai viver fora do sistema. As casas, Então, as fazendas e os locais de moradia é dado pelo governo? Isso, dentro das necessidades de cada família. Igual aqui, então, por exemplo, né? Sua filha... ou igualzinho aqui, né? Por exemplo, sua filha quer morar sozinha, porque ela não quer mais morar com papai e mamãe, ela quer estudar em outro estado. Aí o governo pega os dons dela, que ela acumulou desde a escola, entra em contato com você e o Dori, e aí se vocês disserem assim, não, a gente não aceita que ela saia de casa, mas se ela disser assim, mesmo assim eu quero sair de casa, e ela for maior de idade, ela pode sair de casa. Perfeito. Então, assim, é o livre-arbítrio, sabe? Então, é o único conflito que ainda existe, porque isso faz parte da natureza humana também, né? Mas, por exemplo, você tem... Lá existe famílias de 20, 30 pessoas que recebem enormes mansões inteligentes para sustentar essas pessoas no mesmo local. Certo. Então, eu achei isso uma das informações mais interessantes. Então, existem milionários? Eu perguntei para o Afonso e para a Laura. A Laura disse assim, existe sim. Existem os milionários de dons, que são extremamente benfeitores, são pessoas que adotaram idosos da família, idosos de rua, que adotaram crianças, que às vezes têm filhos problemáticos, que eles têm psicólogos dos filhos, e às vezes eles trabalham dentro de casa, para poder manter o sistema deles. Olha. E aí o Estado percebendo essa evolução moral, intelectual, né, acaba acumulando mais dons para aquela família que tem um bom coração, e essa família se torna milionária de dons. Assim. Legal. E a religião deles, como é que funciona? Eles não têm religião.
Não tem. O sistema deles o sistema deles é bem assim crístico, bem universalista, ecumênico. Eles têm Jesus várias Cristo, práticas. Jesus Cristo passou por lá? Não, Jesus não passou por lá, porque ele faz parte de um outro sistema filosófico, né? Parecido com o nosso. Nós somos cristãos. Mas os conceitos de Jesus são bem aplicados lá. Certo. Né? Então, assim, eles não têm a figura de Jesus, mas eles têm os mesmos conceitos. A energia crística. Isso. Perfeito. E eles são monoteístas de um Deus só? Sim. Eles só acreditam em um Deus. Todo o resto, para eles, é simplesmente irmãos espirituais em evolução. Interessante, bem interessante. Bom, aí a gente vai ter que responder aquela pergunta da Rose M. Cruz, né? Podemos pedir ajuda deles? Sim, essa ajuda ela é feita por meio de oração, por meio de preces, contato psicológico ou desdobramento. Como Certo. algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que foram desdobradas e sentiram a presença dos iásicos. Já muita gente falou isso para você, Manuela, que já sentiu? Sim. Teve gente que inclusive me ligou, que disse que sonhou que estava lá em Yas, que sentiram esse contato. E eu fiquei bem feliz. Eu falei, nossa, uma entrevista só que eu dei na TV Galáctica e já teve uma pessoa que teve esse contato com eles. Então foi maravilhoso, né? Que bacana! Interessante isso. E o que eles falam daqui da nossa transição planetária? Eles falam alguma coisa? Eles te prepararam para alguma coisa? Sim. Ou estão neutros? Sim, não, eles não estão neutros. Eles disseram que o Brasil corre um grande risco de ficar comunista por 10 anos. Sério? Então eles falaram assim, ó, vocês precisam repensar muito bem os conceitos, porque na teoria o comunismo ele é muito bonito, né, cara? No comunismo você doar tudo, você fazer parte de um estado de qualidade, mas será que nós estamos no patamar moral de um comunismo verdadeiro, de todo mundo pensar nos outros? Pois é, o comunismo em nenhum lugar do mundo deu certo, né? Eu fui para Cuba quando eu era jovem e lá faltava muito. Eles tinham trabalho, tinham estudo, mas não tinham o que comprar. Pois é. Então, a gente dava caneta Bic para eles, sabonetes, era um horror. Então, tem outra pergunta aqui. Como ela sabe tudo isso? Ela foi para lá, encontrou eles? A Denise está perguntando isso. Ela quer saber como que você sabe de tudo isso. Bom, no começo do programa você fala isso, né? E conta como é que é a educação das crianças. Bem, as crianças, desde 3 aninhos, elas são preparadas para a alfabetização significativa, porque a educação deles não é superficial igual a nossa. Nossa educação, ela já nos prepara mal para a vida. Né? Então, é aquela coisa de babé, bibobu, aiaú, isso não é significativo para o espírito. Então, a educação deles é uma educação de meditação, de consciência emocional, eles trabalham com valores. Então, por exemplo, você aprende a escrever casa, mas você visita várias famílias e você entende o verdadeiro significado de uma casa. Certo. Por que uma casa é importante, entendeu? Então, as crianças, elas fazem muitas viagens, muitas visitas, estão sempre passeando, estão sempre em contato com os bichinhos, com a natureza, com as flores, com as frutas, né? Lá tem com tudo laboratórios, isso. Tem tudo isso. Tem animais laboratórios também? de pesquisa, tem os animais, gato, os cachorro, bichinhos de peixe. estimação. Tem isso inclusive também? Inclusive na escola eles são educados a cuidar dos bichinhos desde pequenininhos. Então, por exemplo, tem os periquitinhos, assim, lá eles não têm esse tipo de animal parecido com o nosso. Deles certo. São um pouco diferentes, mas, por exemplo, se fosse no nosso mundo, as crianças teriam, por exemplo, porquinho da Índia, né, uma espécie de mini zoológico para estar ali em contato com os bichinhos, para entender a necessidade dos animais. Então, elas são criadas para a afetividade, para a vida verdadeira, para a felicidade. Elas não são criadas só para aprender a ler, porque tem que passar no vestibular e tem que ter uma profissão, sabe? Então, eles têm, assim, por exemplo, eles visitam
as casas que têm idosos. Por exemplo, se a minha família não tem nenhum idoso, então eles vão numa outra casa que tem idoso para eles entenderem que a vida acaba. Olha. A vida tem começo, meio e fim. Então, desde pequenininha, as crianças elas têm essa educação de visitar os vizinhos, de saber como é que os vizinhos estão, de conversar com as pessoas. Não é um relacionamento superficial igual a gente tem. Verdade. A gente entra no ônibus, a gente não conhece as pessoas do ônibus, a gente não conversa, a gente tem medo das pessoas. Uhum. Então, elas são educadas desde pequenininha a ajudar, a cooperar. E, por exemplo, aquelas que têm mais desenvolvimento, que são mais inteligentes, que são mais dotadas de alguma habilidade, elas já crescem sabendo que elas têm que ajudar aqueles que não têm. Então, por isso que o sistema dá certo, porque desde pequenininhos eles são educados com essa consciência de coletividade. Perfeito. E a Manuela, você quer dar mais algum adendo? Para a gente já se despedindo do pessoal? Bem, fala no do seu momento é só isso livro. mesmo. Nosso livro Planeta Yas está à venda para todo o Brasil no clubedeautores.com.br e vocês podem adquirir o livro Planeta Yas e repensar sobre o nosso governo, sobre a forma que nós estamos evoluindo e crescendo individual e coletivamente, né, cara? Legal, tomara que esse pessoal que está aí na quinta dimensão plasmático, venha aqui, dê um trato aqui nos nossos governantes, nas pessoas, para a gente fazer um Brasil melhor, né, Manuela? Pode ter certeza que eles já estão fazendo isso aos pouquinhos. Tá, e esse futuro é provável que você vê o Brasil 10 anos de comunismo ou é um dos futuros prováveis? É um dos riscos. Nós estamos em estado de risco. Pro lado negativo. Exatamente. E pro lado positivo? Estão pedindo essa intervenção. Oi? Pro lado positivo, tem alguma coisa pro Brasil? Pro lado positivo, muito mais espiritualização e mente aberta para o cooperativismo. Porque Perfeito. Vai ser uma preparação. Se a gente viver realmente esses 10 anos de comunismo, nós vamos estar preparados para um sistema novo, né? Agora, Entendi. nós podemos avançar para um sistema novo sem precisar passar por isso, né, Karen? Que eu espero. Opa! Vai dar confusão se der esse tipo de situação aqui no Brasil, né? Pois é. Não vai ser uma coisa muito amistosa e nem muito... Não. Né? Bom, Manuela, obrigada. Vou te convidar mais vezes. A gente vai estar sempre em contato. Eu quero te agradecer sua participação. Gratidão. Obrigada. E muito interessante. Pede para o pessoal dos IASE de ajudar a gente aqui na internet, que está difícil a semana toda, viu? Eles vão ajudar sim, se Deus quiser. Gratidão. Uma boa noite para você. Se quiser deixar Gratidão. algum recadinho. É isso mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço a TV Galáctica por essa oportunidade. Quem quiser ouvir as músicas mediúnicas dos iásicos e dos terrenos também, dos terráqueos, é só acessar o palcomp3.com, Regenerar e Terra. Tá bom. Emanuela, nós vamos jogar então no YouTube agora, no Facebook, e você responde o pessoal. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Um beijo, querida. Fica na luz. Tchau. Beijo. Tchau.